E hoje eu quero continuar essa mensagem e falar sobre adquirindo fé para novos tempos. Já que tudo muda, já que todas as circunstâncias vão mudar, então nós precisamos adquirir fé para conquistar novos desafios. Nós, como igreja, nós estamos num tempo oportuno, onde nós estamos diante de um novo desafio, diante de um novo ciclo, de um novo tempo, e nós vamos precisar juntos de fé para avançar. O pastor Ricardo deu exemplo sobre Josué semana passada, quando Moisés morre, e agora Josué tem que assumir a liderança daquele povo e tem que conquistar. Não é só assumir a liderança e ficar numa posição confortável, ele teria que assumir a liderança e agora ele teria que fazer coisas que Moisés não fez. Ele teria que lutar, ele teria que conquistar, ele teria que batalhar pela terra prometida. Depois que eles entrassem na terra prometida, eles teriam que plantar, eles teriam que semear, eles teriam que colher, teriam que trabalhar. Então Josué estava diante de um novo desafio, ele teve que receber fé do Senhor para avançar. E nós conhecemos a história e eu quero falar sobre isso. Já que as circunstâncias mudam, os tempos mudam, e a Bíblia diz, um versículo que o pastor gosta de citar em Provérbios, que o coração do sábio, ele discerne os tempos e o modo, porque para cada tempo há um modo correto de agir, e nós precisamos aprender a agir da forma correta no tempo certo, porque nos frustramos, porque agimos da forma às vezes correta, num tempo errado. É exemplo do casamento. Você precisa, aconteceu algo no teu casamento, quem é casado sabe, você discutiu com a tua esposa e você precisa consertar aquela situação, sim ou não? Todos precisam, porque senão isso vai virar uma ruína. Mas adianta você fazer isso no calor do momento, no calor da pele, aonde os sentimentos estão aflorados e os sentimentos não são tão bons, eu não sei os de vocês, mas o meu não é nessa hora. Adianta nós tentarmos resolver algo nesse momento? Não, estamos fazendo a coisa certa do modo errado, no tempo errado. Então nós precisamos discernir, a Bíblia diz que o coração do sábio, porque você pode ser cristão, você pode amar Jesus, você pode amar a presença de Deus, mas pode ser um tolo. E quem é o tolo? O tolo é ao contrário do sábio. O sábio discerne o tempo e o modo. O tolo abre a boca a qualquer momento. Você conhece alguém que fala besteira fora de hora? Eu conheço. Eu era assim. Tenho mudado pela graça de Deus. Não estou 100%, estou perfeito. Mas quanta piada fora de hora que eu já fiz na minha vida. Quanta besteira fora de hora eu já falei na minha vida por ser um tolo. Mas quando nós vamos crescendo no relacionamento com o Senhor vai te dando um coração sábio. Você pode ver que a característica de quem é maduro, ele fala pouco. Você já percebeu? Quando você vai conversar com um Senhor que é maduro, que é experiente na vida, experiente no cristianismo, ele fala pouco, mas quando ele abre a boca, ele te enriquece. Agora você já falou com um adolescente? Adolescente fala que nem papagaio, irmãos. Fala, mas muitas vezes não tem muito a acrescentar. Por quê? Porque isso é maturidade. Não esses adolescentes, porque vocês são bênção, amém? Quando vocês abrem a boca, vocês falam a palavra de Deus, vocês são profetas dessa geração, amém? Mas é normal isso. Por quê? Porque o amadurecimento vai fazer de você uma pessoa mais sábia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, o pastor falou sobre o exemplo de Josué que estava na frente da terra prometida e agora ele está para assumir esse novo desafio. Há uma promessa que foi feita há 500 anos atrás para Abraão, para os patriarcas da nossa fé. Deus prometeu para eles, mas quem vai assumir essa promessa é Josué. Anos e anos depois, por quê? Porque Deus trabalha através de processo. Deus trabalha através de ciclos. E nesses anos que se passaram, Deus preparou o seu povo para entrar na terra que ele prometeu a Abraão. E aí Josué está diante dessa situação, e o que fazer agora?
Josué entendeu que esse era o tempo e discerniu o modo, e recebeu fé para avançar rumo ao propósito. Então a primeira coisa, se nós queremos avançar como igreja, nós precisamos discernir os tempos. Eclesiastes 8,5 foi o verso que eu disse, diz assim, não foi, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Olha que interessante, a Bíblia diz que aquele que obedece à palavra do Senhor não sofrerá mal algum, não passará por adversidades, é isso que está dizendo? É isso ou não? Não. Jesus disse que nós passaríamos, mas não sofrerá mal algum. E aí a Bíblia diz, continua o versículo que é o que eu tinha citado, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira de agir. É importante nós fazermos a leitura correta da fase que nós estamos passando para tomar as decisões corretas. Deus trabalha através de ciclos e é importante você entender a fase do ciclo, porque ciclos existem em fase. Isso para tudo na sua vida. Para o teu casamento, você precisa entender o ciclo que você está vivendo, a fase do ciclo. Para o seu ministério, você precisa entender a fase que você está. Você precisa entender o tempo que você está vivendo para tomar a decisão correta. Então eu vou te explicar um pouco sobre ciclos. Ciclos são formados por 7 anos. Guarda aí, se você quiser anotar. Ciclos são formados por 7 anos, porque eu vou te dar uma chave espiritual, irmãos, que se você usar na sua vida, em todas as áreas, você vai ser bem sucedido. Pode ser trabalho, pode ser ministério, pode ser vida pessoal, emocional, tudo. Isso é um princípio que Deus criou desde a criação do mundo, e eu vou mostrar para os irmãos isso, que se você praticar, e hoje Israel pratica isso, os homens de Deus, que são filhos de Deus, praticam isso até em empresa, e eles são bem-sucedidos por causa de obedecer a palavra do Senhor. Ciclos são feitos de 7 anos. E você vive um ciclo na sua vida pessoal, no seu casamento, na igreja, no seu trabalho. E você entendê-los vai ajudar você a dar a resposta correta. Por que os ciclos são feitos de fases? E você precisa responder da maneira correta para não se frustrar. É exemplo de um carro. Vamos imaginar que nós estamos dirigindo e nós estamos na Fernão Dias. E aí eu preciso ultrapassar um carro. E o que eu faço? Eu engato a 4ª marcha, acelero, saio para a esquerda, tá, irmão? Não vai sair para a direita. Saio para a esquerda, ultrapasso o carro, engato 5ª marcha. Amém ou não amém? É comum fazer isso. Agora, há tempos que nós estamos dirigindo, que nós estamos aqui dentro da cidade, dentro no centro, que nós precisamos frear, porque existe um sinal vermelho. Alguns não respeitam, mas ele existe. E o sinal vermelho significa que eu devo frear. Então, numa trajetória de um carro, você precisa acelerar e você precisa frear. Há tempos que você vai acelerar, há tempos que você vai frear. E você discernir o tempo certo para fazer isso, vai assegurar a sua vida, vai te guardar do mal. Porque se você acelerar na hora que é para frear, no sinal vermelho, o que vai acontecer? Você vai destruir a sua vida e a vida provavelmente de outra pessoa. Mas se você frear na hora que era para ultrapassar, que era para acelerar, você também vai destruir a sua vida e de quem está vindo atrás. Então discernir o tempo certo de fazer as coisas é fundamental para nós. E entendermos a fase que você está vivendo na sua vida é fundamental. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Há tempo para tudo debaixo do céu. Quando você corresponde com a fase que você está vivendo, você é bem-sucedido e vive em paz. Esse é o maior benefício daqueles que obedecem à palavra de Deus. Eles vivem em paz. E o que você precisa não é dinheiro, não é riqueza, não é prosperidade, você precisa de paz. Porque você pode ter uma conta recheada de dinheiro e viver um pesadelo na sua vida. Então busque paz no Senhor. Busque obedecer à palavra de Deus, porque você vai encontrar isso nele. Então há 3 fases de um ciclo. Primeiro, repita comigo: semear. Não, mais forte: semear. Trabalhar. E descansar.
São 3 fases de um ciclo. Na verdade, essa mensagem, Deus tem falado comigo há anos. E vai virar um livro em nome de Jesus, porque eu tenho um sonho de escrever um livro. E, inclusive, esse é o tema principal, é o descanso do Senhor. Deus tem falado comigo há anos e anos e anos. Desde quando eu me converti, uns 2 anos depois, Deus vem ministrando no meu coração, eu venho escrevendo sobre isso, e eu quero compartilhar só uma pincelada disso que Ele tem falado comigo, porque é um princípio muito maior do que a gente imagina. Então hoje eu só quero falar o básico do básico, o raso do raso. Eu vou falar sobre as 3 fases de um ciclo, mas existe muito mais coisa do que isso, e você pode se aprofundar no Senhor também, amém? E o número 7 na Bíblia é um número completo. Por que eu falei que um ciclo é de 7 anos? Porque o número 7 na Bíblia é um número completo, perfeito, de encerramento. Exemplo, Deus criou o mundo em quantos dias? Eita glória! 6 ou 7? Vamos decidir aí, irmãos. 6 dias Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. E no 7º dia Deus olhou tudo e viu que era bom. Então, se encerrou um ciclo no 7º dia. Ciclos são feitos de 7. 7 é o número perfeito, 7 é o número completo. E até Deus descansou, e eu vou bater mais nessa tecla hoje, sobre o descansar, porque nós estamos vivendo uma geração que não sabe descansar. Então você segura na cadeira aí, e que Deus te confronte e te edifique nessa manhã. Deus estabelece um princípio aqui para o mundo, para as coisas e para o homem. Vamos acompanhar aqui? Eu falei que tem 3 fases de um ciclo, amém? Qual que é o primeiro? Semear. O segundo? Trabalhar. E o terceiro? Descansar ou desfrutar. São 4, eu coloquei 2 juntos. Desfrutar e descansar. Tá, vamos lá para a criação dos céus e a terra. Gênesis 1. Coloca Gênesis 1 para mim, por favor. Primeiro versículo da Bíblia, diz o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra. Mas Carlão, você falou que primeiro semeia. Cadê a semeadura de Deus aí? Deus já começou trabalhando. Sim ou não? Está escrito, verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui Deus está trabalhando, amém? Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 13, Iso. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Você vai entender que Deus sempre começa semeando. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde quando? A semeadura de Deus. O Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar céus e terra, Deus já tinha semeado seu Filho na eternidade. Deus sempre começa semeando. E aí depois, vamos voltar para Gênesis 1. Deus vai falar que Deus criou trabalho. Deus fez os céus e a terra. Deus fez os mares, separou a água, separou a terra, fez as nuvens, tudo bonitinho, criou os animais. Trabalhou até o 7º dia. 7º dia ele fez o quê? Descansou. Gênesis 2:1, isso. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Pode passar. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Se até Deus descansou, por que você não descansa? Você já ouviu algum empresário, alguém que tem negócio próprio, falando assim: quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho? Alguém já ouviu? É uma mentira, não acredite nisso. Você vai entender hoje o porquê disso. Quanto mais você trabalha, mais você desgasta e perde tempo de Deus. Há tempo para trabalhar, há tempo para semear, mas há tempo para descansar. Então Deus estabelece um princípio aqui para todas as coisas, e Deus mostra, porque tudo que Deus quer ensinar ao homem, Ele faz primeiro. Deus semeou, Deus trabalhou e Deus descansou. Por que os ciclos são feitos de fases e você precisa responder da maneira correta? Opa, li errado. Outro exemplo.
Outro exemplo de semeadura, trabalho e descanso, a vida de Davi. Davi, a Bíblia diz que enquanto ninguém conhecia ele estava lá na manada do seu pai, cuidando das ovelhas. E estava lá, um dia um leão veio para pegar a ovelha. A Bíblia diz que ele contando, né? Ele contando, eu acredito nele, porque ele escreveu. Mas a Bíblia diz que o leão pegou a ovelha e saiu correndo. E aí some com a ovelha, sumiu com a ovelha. Sabe o que Davi fez? Davi foi lá atrás do leão, abriu a boca do leão, rasgou o leão no meio, tirou a ovelha despedaçada, porque no mínimo estava despedaçada já, né? Tirou a ovelha despedaçada dos dentes do leão e trouxe o restinho da ovelha para casa. Davi estava trabalhando como um pastor de ovelha para o seu pai, estava semeando. Às vezes Deus te coloca em lugares que você fala assim, meu, que lugar miserável que eu estou. Eu estou cuidando de ovelha. Eu estou aqui no canto esquecido, meus irmãos estão na guerra, os meus irmãos estão prosperando, estão abrindo empresa, estão fazendo acontecendo, eu estou aqui cuidando de ovelha. E Davi estava semeando. Até um dia que um profeta chega lá com um chifre de cordeiro e derrama óleo sobre a cabeça dele e fala assim, você vai ser rei. E aí é um tempo de trabalho, porque Davi estava semeando, mas a partir desse momento ele sai da sua zona de conforto ali, onde ele estava semeando, ele vai para a casa de Saul, trabalhar para o rei. Lembra? Samuel falou para ele, você vai ser rei, mas o que ele faz? Ele vai trabalhar para o rei. Tempo de trabalho. Trabalhou. Até um dia que Saul fez besteira, perdeu o reinado, se matou. E aí quem que assume o reinado? Por decisão unânime, Davi. É um tempo de descanso, é um tempo de desfrute, é um tempo de receber aquilo que o Senhor prometeu. Há um tempo de semeadura, há um tempo de trabalho, há um tempo de receber aquilo que o Senhor te prometeu. Mas há um tempo. Não adianta nós vivermos a nossa vida achando que nós vamos receber tudo do Senhor para ontem. Não adianta também nós passamos a vida toda trabalhando, se fadigando, cansando, porque eu vou te mostrar quão prejudicial é para a tua vida. E não adianta a gente só ficar semeando, irmãos. Há tempo para tudo debaixo do céu. Outro exemplo, Josué. Josué semeou na vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto. Josué passou semeando na vida de Moisés, andando ao lado de Moisés, lutando as lutas de Moisés. Enquanto Moisés orava, Josué ficava na porta da tenda olhando. Enquanto Moisés buscava a face de Deus, falava face a face com o Senhor, Josué só ficava ali espiando, buscando saber o que Moisés estava fazendo. Tempo de semeadura. Mas um dia Moisés morre, e aí Josué tem que trabalhar. Agora Josué tem que pôr a mão na massa. Ele assume a liderança, vai para cima, conquista a terra de Canaã, começa por Jericó, a história que nós estamos estudando já faz um bom tempo. Mas a Bíblia diz que eles conquistam e Josué descansa em paz. Há um tempo de semeadura, há um tempo de trabalho, há um tempo de colheita. Amém? Fala para o seu irmão, fala, há um tempo que você vai ter que semear. Um outro tempo, você vai ter que trabalhar. E um outro tempo, você vai desfrutar de tudo isso. Então olha Deus estabelecendo esse princípio, Levítico 25, do 1 ao 7, vamos ler lá. Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus já estabeleceu o princípio mostrando desde a eternidade, e agora ele vai falar para Moisés, enquanto está dando as leis para Moisés, e esse princípio ele fala para Moisés, você tem que respeitar isso aqui, Moisés. E aí vai dizer assim, então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Repete, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Traduzindo, vocês vão guardar um dia para o Senhor. Paz. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem suas vinhas e façam as colheitas de suas plantações. Durante quanto? 6 anos, irmãos. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem nas suas lavouras, nem aparem as suas vinhas.
Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado, o residente temporário que vive entre vocês, a sua igreja, a sua família, seus pais, seus filhos, bem como seus rebanhos, os seus animais, a sua empresa, tudo que você tem, a sua conta bancária, tudo que a terra produzir poderá ser comido. Então a Bíblia está falando o seguinte: vocês vão trabalhar por 6 anos. E só que no 7º ano vocês vão parar. Ninguém trabalha. Ninguém vai plantar na terra. Ninguém vai semear na terra. Ela vai ter que descansar. Carlão, mas como que eu faço um negócio desse? Eu vou ficar 1 ano parado? Mas minha empresa vai falir. Então eu vou falar isso pro meu patrão. Vou trabalhar 6 e ficar 1 ano parado. Vou dar ideia para ele, ver se cola. Mas Deus estabeleceu esse princípio e falou para os israelitas: vocês vão receber tanto no 6º ano, que vocês vão receber por 3 anos. Vocês vão poder comer no 6º, no 7º, no 8º ano, no 9º vocês vão voltar. Deus ia abundar tudo que tinha na vida deles no 6º ano, para que no 7º ano eles pudessem descansar e desfrutar. Vamos lá para o verso 18 ao 22. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se ali e viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu enviarei a vocês minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior dela, continuarão a comer até a colheita do ano novo. Então a Bíblia diz que Deus vai te abençoar no 6º ano por 3 anos. Quando você voltar a semear, só no próximo ano você vai colher, vai acabar essa provisão do 6º ano. É um princípio que Deus estabeleceu, sim ou não? Está na palavra, Deus falou com Moisés. Só que quando não entendemos as fases ou não cumprimos os tempos, nos frustramos. Por isso existe muita gente amargurada, porque não consegue entender que existe fases na vida. Por isso que você vê gente de língua de fora, estourado emocionalmente, estourado fisicamente, estourado espiritualmente. Por quê? Porque não entende os ciclos, não entende a fase que está vivendo. Quer semear na hora de trabalhar, quer trabalhar na hora de semear, quer trabalhar na hora de descansar, e aí vive de língua de fora. Estou cansado, eu vou no culto da manhã para ficar livre para o resto do dia. Vive cansado com o Senhor, vive desanimado, vive espiritualmente morto, porque não entende a fase que está vivendo. Tem fase que vai ser bênção, irmãos, que você vai receber bênção, que você vai receber tudo, provisão, que a sua conta vai ficar uma belezinha. Mas tem fase, irmãos, que você vai passar aperto. Tem fase que as coisas vão apertar. E por que você acha que nós ensinamos você a guardar dinheiro? Por que você acha que nós ensinamos e usamos o princípio lá de José no Egito? Quando ele chega para Faraó, Faraó era o cara mais rico do mundo, da terra. E ele fala assim, é o seguinte: nós vamos viver 7 anos de abundância, um ciclo. Mas depois 7 anos de escassez, guarda dinheiro. E aí o que acontece? Os 7 anos de escassez não vêm? Não, vem. Mas eles guardaram. Então eles passaram por esse tempo tranquilo, em paz, ofertando, oferecendo para outras nações. Por quê? Porque obedeceram à ordem do Senhor. Quando você obedece à ordem do Senhor, pode vir tempos difíceis, pode vir circunstâncias difíceis, você vai passar em paz. Exemplo do povo de Israel. Isso aqui é uma chave espiritual, irmãos, que Deus me deu algum tempo atrás. Eu tenho meditado nisso. Mas você já parou para pensar por que Israel, quantos sabem quantos anos Israel passou cativo na Babilônia?
Quantos? 70 anos. Muito bem, ó, curso pastoral dá nisso. Ó. 70 anos passaram cativo na Babilônia. Você já se perguntou por quê? Por quê? Porque é um ciclo. Tá. 70 anos eles passaram cativo na Babilônia. A Bíblia diz que eles foram para lá porque eles se prostituíram com outros deuses. Eles entraram na terra de Canaã e aí eles se misturaram com outros povos, sendo que Deus falou para não se misturar. E daqui a pouco estava uma bagunça. Começa o tempo de juízes, começa o tempo dos reis. E aí Saul assume o reinado, primeiro rei de Israel. Saul assume o reinado, mas ele faz algo. Ele não deixa a terra descansar. Deus falou para Moisés, vai ter que descansar um ano. A partir do reinado de Saul, a terra não descansava mais. Era só trabalho, era só luta, era só trabalho. E aí eles passaram 490 anos, desde o reinado de Saul, você pesquisa lá depois, até a Babilônia, o exílio para a Babilônia. 490 anos, 70 vezes 7 dá quanto? 490 anos, sabe por quê? Porque para cada ano que é para você descansar, você trabalha, você perde tempo com o Senhor. Você se torna escravo do trabalho. Se você pensar, se você fizer uma conta de matemática, 490 anos, eram para eles descansar 70 anos nesse período. Eles não descansaram. O que aconteceu? Eles foram levados escravos para a Babilônia por 70 anos. Porque aquele que não descansa se torna escravo do trabalho. Talvez você está trabalhando e eu falei para você que muitos empresários falam isso, quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro. Seja autônomo, seja sei lá o que do designer digital, porque quanto mais você investe, mais você ganha. É mentira, irmãos, é mentira. Você tem tempo para trabalhar, mas tem tempo para descansar. Tem gente que vive fadigado porque vive trabalhando. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, não tem hora para fazer nada. Tem gente que perde família, por quê? Porque não semeia na família, não investe na família, não entendeu a fase que está vivendo. Tem fase, irmãos, que você vai ter que se dedicar mais à sua empresa. Tem fase que você vai se dedicar mais ao seu trabalho, que o seu chefe vai pedir, faz uma hora extra aí para mim, que eu estou precisando, a empresa está precisando. E aí você vai lá, se desgasta um pouquinho mais, mas tem fase que você tem que falar assim, não, chega, eu preciso ir para casa, eu preciso ver minha esposa, eu preciso ver meus filhos. Eu preciso passar tempo com os meus filhos. Tem tempo que você vai ter que falar. Então, se você entender a fase que você está vivendo hoje, irmão, você vai ter paz na sua vida. Era um princípio. Eles precisavam trabalhar 6 dias para descansar um. Trabalhar 6 anos para descansar um ano. É por isso que existe esse princípio em algumas igrejas, do 7º dia do descanso, que você não pode fazer nada. É porque ele ainda crê no ritual judaico. Mas quando nós estamos falando de descanso, se Deus quiser e Deus nos dá a oportunidade de avançar nisso, eu quero falar mais sobre descanso. O que é o descanso verdadeiro na vida do homem? Porque talvez descanso para você é ir para a praia. Ir para a praia não é descanso. Ir viajar não é descanso. Você pode viajar e voltar mais cansado do que você foi. Você pode ir para a praia, voltar cheirando mar, salgado, assado, cozido, e voltar pior do que você foi. Porque descansar não é só isso. E isso é um princípio que Deus estabeleceu. Quando você trabalha no tempo de descansar, você se torna escravo. Quando você trabalha ao invés de descansar, você fere a terra e não recebe do melhor do fruto. Pergunta para um agropecuário. Pode perguntar, pode pesquisar. Depois você pesquisa no Google. Há homens de Deus, judeus, tá? Que eles são donos de terras e eles praticam esse princípio. Só que eles são inteligentes demais. Eles separam as terras. Então, eles trabalham 6 anos numa terra e deixam 1 ano ela descansar. Mas enquanto isso, eles trabalham paralelamente em outra terra. Para não ficar 1 ano parado, eles trabalham diferente. Mas toda a terra tem 1 ano de descanso. Por quê? Porque os melhores frutos vêm da terra descansada. A terra precisa descansar para dar fruto bom.
Nós também precisamos descansar para dar fruto bom. Você já vê alguém? Às vezes nós vamos subir aqui, irmãos, nós estamos tão cansados, mas tão cansados que a gente vai pregar, a gente não consegue produzir aquilo que era para produzir em Deus. Por quê? Porque nós estamos fadigados, nós estamos cansados. Às vezes você vai fazer algo, você está tão cansado que você não consegue fazer direito. Esse é um princípio que rege as coisas do mundo. Seu corpo precisa descansar, sabia? Quem faz musculação? Quem vai para a academia aqui? Seu professor provavelmente já falou isso. Você precisa treinar, mas você precisa descansar, porque quando você descansa, seu músculo cresce. Você está lá fazendo força, e às vezes você faz força, e você quer que sua musculatura cresça, você precisa descansar, porque é enquanto descansa que ele cresce. Se você só faz força, seus músculos se rompem, as suas fibras se rompem, só que você não dá o descanso, não dá tempo para ela repousar e se expandir. Ela só desgasta, aí dá tendinite, dá dor na lombar, dá dor no joelho, dá dor nas costas, dá dor no ombro. Por quê? O que é uma tendinite? É um desgaste maior do que o necessário em algum membro do teu corpo. Quem tem dor no joelho aqui? Glória a Deus, quase ninguém. Tem uns irmãos que tem. Mas sabe por quê? Porque desgastou mais do limite. Você usou mais do que podia usar, você devia ter descansado. E quando nós ultrapassamos o limite do nosso corpo, nós sofremos por conta disso. Quantos estão entendendo? Quem já dirigiu com sono? É gostoso? Irmãos, é a pior sensação que existe na terra, irmãos. Com sono, né? Cochilando ainda vai, mas com sono é muito ruim, irmãos. Eu já várias vezes, voltando de Mauá, vindo para cá, apaguei no volante. E quando você acorda, você está do outro lado da pista, várias vezes. Os irmãos que andavam comigo, é tudo miserável também, dormia, né? Aí a gente voltava, eu tinha uma reunião lá de quarta-feira, irmãos, meu trabalho é pesado, irmãos. E aí, quarta-feira, eu voltava 2 horas da manhã de lá, de carro. E aí os abençoados que iam comigo dormiam no carro. E eu não podia dormir, mas eles podiam. Quantas vezes eu apaguei no volante? Mas isso é perigoso, eu podia ter acabado com a minha vida e a vida de quem estava do meu lado. Merecido eles, não, estou brincando. Eu podia ter acabado com a nossa vida, porque eu negligenciei um princípio, sabe qual? O descanso. Todo homem precisa descansar, irmãos. Seu corpo precisa descansar, você precisa entender os seus limites. Você não é uma máquina de ferro. Tem gente que trabalha tanto, irmãos, tanto, que não descansa. Aí você já ouviu? É a pior besteira que eu já ouvi na minha vida. O irmão chega para mim e fala assim: eu durmo 4 horas por dia é o suficiente. Cabra macho. Dá dó de você, porque você acha que que você é forte. Eu durmo 4 horas, eu estou bom. Você não está bom. Você está perdendo tempo de vida, qualidade. Você podia produzir muito mais, você podia render muito mais, mas você não rende porque você acha que 4 horas é bom para dormir. Vai estudar, você precisa dormir no mínimo de 7 a 8 horas por dia. No mínimo. Se você não dorme, você está errado, irmãos. A luta lá em casa, porque minhas filhas dormem tarde, né? A luta lá em casa é para a gente dormir. É uma briga, irmãos. Mas por quê? Porque nós precisamos descansar, nós temos tanta coisa para fazer. Quem anda comigo sabe que eu tenho tanta coisa para fazer. Se eu não descansar, eu não dou conta. Esse princípio rege todas as coisas. Sua alma precisa descansar, irmãos. Sabe por que tem gente entrando em crise de ansiedade, depressão? Porque a alma está atribulada, a alma está cheia. A alma está pesada. As circunstâncias da vida têm marcado, têm pesado a sua alma e você precisa descansar. Tomara que não, mas tem alguém aqui, não precisa levantar sua mão não, que você deita para dormir e não dorme? Que o HD RAM aqui fica girando. Aí você fala assim: amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que cuidar do fulano, amanhã eu tenho que... Você ora até dormindo. Tem gente que não sabe desligar, tem gente que não sabe, não tem o disjuntor. Não sabe bater a chavinha, falou: pronto, cheguei em casa, acabou meu trabalho. Não, ele chega em casa e fica no WhatsApp.
Tem gente que não consegue apagar, irmãos, e por isso você está atribulado. E lembra que eu falei, que eu vou bater bastante nessa tecla, porque essa geração está vivendo uma crise terrível de ansiedade e depressão, crise do pânico. Tudo por coisas que estão atribuladas na alma, que precisam ser... A alma precisa descansar, irmãos. Se ela não descansar, ela não tem paz. Você precisa deitar na sua cama, e nós vamos ler alguns versículos depois que vai falar: eu deito em paz e o Senhor cuida de mim. Nós precisamos deitar em paz, irmãos. Não os adolescentes que dormem até meio-dia, não é isso, é essa paz. Mas aqui não tem, glória a Deus, né? Então perceba, irmãos, seu espírito precisa descansar. Você sabia disso? E o seu espírito precisa descansar. Como assim, Carlão? A Bíblia diz que em todo o tempo no ministério de Jesus saía para ficar sós. Sabe qual que é o seu descanso? É o seu tempo com o Senhor. Você descansa o seu espírito passando tempo com o Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas se você passar 1 hora por dia com o Senhor, sua vida vai ser totalmente transformada. Vai continuar acontecendo as coisas ruins da alma, do corpo, fisicamente, emocionalmente, mas o seu espírito vai estar em paz. Você vai ter paz para tomar decisões sábias. Você vai ter paz no seu espírito. E paz no espírito é mediante um relacionamento com o Senhor. Não tem outra forma. Ontem nós estávamos orando aqui por algumas pessoas, e não é por imposição de mão que você vai ter paz de espírito. É com um relacionamento com o Senhor. É o único modo que tem. Se você não passar tempo com o Pai da paz, o Deus da paz, aquele que é a própria paz, você nunca vai ter paz na sua vida. E negligenciar isso vai fazer você viver espiritualmente perturbado. Você sabia que tem gente espiritualmente perturbado? Tem irmãos que são loucos, irmãos. Tem uns irmãos que viajam na maionese. Ao invés de ele ser espiritual, ele passa do místico para cima. Aí você começa a inventar coisas que o Senhor falou. Você começa a fazer coisas que não era para fazer espiritualmente. Um carro precisa descansar, você sabia? Eu sou mecânico, por isso eu estou falando. Um carro precisa descansar. Um carro que não descansa, ele quebra. Ele tem um tempo útil de vida. Quanto mais você usa, mais ele desgasta. Se ele não descansa, ele quebra. Um pão precisa descansar, sabia? Quem faz pão aí? Aleluia, estou aceitando ofertas, aleluia. Um pão precisa descansar, sim ou não? Se não descansar, o que acontece com ele? Não cresce. Enquanto você não descansa, você não cresce. Tudo, irmãos. Eu não vou continuar dando exemplo, senão nós vamos até mais tarde, mas tudo na sua vida precisa descansar. Todas as áreas. Hebreus vai dizer isso, que nós devemos se esforçar para entrar no descanso de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo não vai parar para você descansar, meu amigo. Meu amigo, o mundo não vai paralisar para você descansar, você precisa decidir descansar. Então você vai ter que se esforçar para isso. Você vai ter que dizer não para muita coisa. Você vai ter que deixar a ganância de ganhar dinheiro para descansar. Você vai ter que às vezes olhar para o seu irmão e falar assim: hoje eu não posso, meu amigo. Hoje é meu dia de descanso. Salmo 127, 2 diz assim, vamos lá, vamos passar pelos salmos agora isso. A vida é formada por ciclos e respeitá-los vai fazer você viver em paz. Diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele... Deus te ama? Ele concede sono para você. E a Bíblia está falando que é inútil você acordar cedo e dormir tarde. Porque é Ele que concede sono. Não é só conta bancária. Passa. Próximo versículo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. É Ele que dá força. É Ele que traz o refúgio. Passa. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu
me deito e durmo. Fala assim, eu profetiza, vai, porque tá tão difícil o negócio que você precisa profetizar. Fala, eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor me sustenta. Você precisa declarar isso na sua vida. Quando você estiver com falta de sono, você vai falar, eu me deito e durmo porque o Senhor cuida de mim. O Senhor é meu sustento. Não é eu ficar acordado. Deuteronômio 33:12, a respeito de Benjamim, disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele protege o tempo inteiro e aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo adormeço. Aleluia, isso aqui é uma promessa para a sua vida. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isaías 64:4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem um ouvido percebeu, e nem um olho viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha em seu favor, quando você aprender a esperar. Para de ser ansioso, para de ficar preocupado, para de perder noite de sono, descansa no Senhor, confia nele. Quantos entenderam o descanso do Senhor? Vamos passar para a semeadura, porque senão eu não encerro hoje. Mas há tempo de semear. Gálatas 6:7 vai dizer assim, não deixe de enganar, não se deixe enganar, perdão. De Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Há um tempo de semeadura. A Bíblia diz que você vai precisar semear e não desanimar. Eclesiastes 11:4 vai dizer assim, quem observa o vento não plantará. Quem fica, traduzindo para a linguagem de hoje dos jovens, quem fica moscando, não ganha nada. E quem olha para as nuvens, não colherá. 2 Coríntios 9:6 vai dizer assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É o princípio de Deus, quanto mais semear, mais você colhe. E o trabalho, Carlão, onde está o trabalho na Bíblia? Eclesiastes 11:6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Colossenses 3:23 vai dizer assim, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Todo o seu trabalho é para o Senhor, irmãos, e não vai ficar em vão. Olha o que 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, há promessas e promessas sobre trabalho, sobre semeadura e sobre descanso na palavra de Deus. Você pode continuar buscando, você pode continuar lendo. Provérbios 12:24 vai dizer, as mãos dos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Você pode procurar e você vai entender que isso é um ciclo. São fases de um ciclo. Quantos perceberam que a Bíblia está recheada desse princípio? Então, semeadura, trabalho, descanso. Agora você entendeu que as fases de um ciclo você precisa ter discernimento em que fase que você está. E eu queria pedir para a banda subir. Você precisa entender a fase que você está vivendo. Dentro desse ciclo que nós aprendemos aqui hoje, que fase que você está? Você está na fase da semeadura? Você está na fase do trabalho? Ou você está precisando descansar? Lembrando que descanso não é praia. Descanso é tempo com o Senhor. Que fase que você está? A Bíblia diz que Deus falou para Daniel.
Cadê esse versículo? Sabe o versículo de Daniel aí, Isa? Eu passei por ele. Daniel 9, 1, 2. Olha o que a Bíblia diz para Daniel. Daniel capítulo 9, verso 1 e 2. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria quanto? 70 anos. Deus falou para Daniel: vocês vão ficar 70 anos escravos da Babilônia. Deus, ele te revela o ciclo que você está. Deus, ele fala para homens e mulheres de Deus que passam tempo com ele, a fase que você está vivendo. Talvez você não saiba discernir, mas Provérbios diz que o sábio vai saber discernir o tempo e o modo. E sabe como vai fazer isso? Passando tempo com o Senhor, buscando a face de Deus. E sabe como que você vai adquirir fé para semear? Vai adquirir fé para trabalhar? Vai adquirir fé para ter coragem para descansar? Passando tempo no secreto com o Senhor. É o único lugar que você vai encontrar forças e coragem. Olha o que a palavra diz em Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seu território se estenderá ao deserto, ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Você abriu isso? Vamos continuar lendo esse texto? Josué capítulo 1, verso 5. E olha o que ele vai dizer: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sobre o juramento aos seus antepassados. E aí ele vai repetir: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ele vai falar 3 vezes. Sabe quando Josué ouviu isso? No lugar secreto com o Senhor. Você quer fé? Você quer adquirir fé para romper os seus limites? Você quer adquirir fé para enfrentar os novos desafios? Você quer adquirir fé para semear, para trabalhar, para descansar? Passa no secreto com o Senhor. Porque o dia que você ouvir a voz do Senhor falando: seja forte e corajoso, você não vai desanimar. E o Senhor fala, o Senhor continua falando, o Senhor continua fazendo. O Senhor continua sendo bom. O que Deus está nos conduzindo nesses dias é passar tempo com o Senhor. Tenha o seu tempo de secreto todos os dias, e o Senhor vai te mostrar a fase que você está vivendo do seu ciclo. Quantos creem? Diga amém. Deus chama Abraão no secreto. Deus chama Moisés no secreto. Deus chama Gideão no secreto. Homens que foram chamados por Deus, foram chamados no secreto. Deus está querendo te chamar nesses dias para viver uma vida de fé, para ser corajoso, mas você precisa ter relacionamento com Ele. Amém? Fique de pé no seu lugar.